quero lhe perguntar sobre, assim, no macro, o que você avalia sobre as divisões que tivemos no sistema político de Belo Horizonte? A gente esperava uma esquerda mais unida, saiu-se como desse cenário? É muito distante do que se imaginava. Mas também não se imaginava uma direita com uma quantidade tão grande de candidatos que estão colocados por lá. Ficou mais ou menos no saldo do que você pensava? Ficou muito distante? Saiu mais ou menos como, hein, Fran? Pois é, não, até pegando a colinha aqui, porque é muita gente, Claro, né? São Fran. vários nomes, mas eu acho que a gente já vinha falando um pouco disso e ficou justamente naquele cenário polarizado, que acaba sendo também nessa disputa, né, de primeiro turno e tudo, cada partido quer ter o nome, quer ter o número ali na urna. O que a gente vê também é que essas figuras políticas da capital mineira, eu avalio que nesse momento são figuras políticas que também têm um apelo muito mais do que ser somente políticos, né? Eles têm uma trajetória na capital, seja pelas profissões e tudo, então é interessante ver que é uma eleição também que ela não se apega tanto e somente ao partido, mas sim ao histórico de cada um ali, né? Então, quando a gente pega o PT, quando a gente pega a esquerda, né? A gente tem os que a gente chama de nanicos, né? Disputando ali, são 3, né? Agora do PSTU, da UP e do PCO. Mas a gente também, quando a gente pega ali a Duda Salabert, a gente já sabia que era difícil ela realmente ceder ali para construir esse apoio junto com o Rogério Correia e juntamente com a Bela Gonçalves, porque ela avalia, né, que o nome dela, o diferencial dela é importante, então digamos que é um passe ali valioso, então ela se manteve nisso, mas eu considero que essa união entre o Rogério Correia e a Bela Gonçalves, entre PT e PSOL, e que o presidente Lula fez aqui e fez isso aqui em Brasília, e talvez ele deveria ter atuado também junto ao PDT, se quisesse ter uma, digamos que essa base ali mais unida, é o que dá talvez um maior fôlego para o nome do PT nesse momento, né? E justamente para ter aquilo que a gente falou agora de quem é candidato de um e quem que é candidato do outro, porque a gente sabe, pelo menos no desenho que tá até agora, de que essa polarização acaba sendo inicialmente um ponto de partida ali. Agora, quando a gente olha ali para o centro, Gabriel Azevedo e Fouad Noman, por exemplo, e aí os dois, né, amigos, inimigos, enfim, ali a gente vê ali que é aquele fôlego para tentar buscar por fora um protagonismo e tudo, mas eu acho que os olhos se voltam mais neste momento, principalmente para Mauro Tramonte e Carlos Viana, pela similaridade deles em várias questões, né, da trajetória política, da trajetória pessoal também, e porque ali vão ter que se equilibrar no direita, centro, mas olha, não é porque você vota na esquerda ou que você já votou na esquerda que você também não pode votar em mim. Então, se quiserem ganhar, de fato, vão ter que conversar com esse público, esse eleitorado, né, mais de centro-esquerda, que a gente vê o Bruno Engler ali, que não ia abrir mão da candidatura mesmo para compor, justamente tentando... eu acho que o desafio dele vai ser justamente tentar sair para não mostrar que sou tão de extrema assim, não sou tão do outro lado assim, mas que eu acho difícil nesse momento. Então, assim, eu não falei muito bem pós e contras, mas eu acho que o que a gente vê é um cenário já esperado de pulverização, mas com candidatos que têm coisas muito parecidas ali. Então, para sair daquele discurso do mesmo, para sair daquilo ali, para mostrar o que vai ser importante, eles vão ter que suar, vão ter que trabalhar. E quando a gente olha para a ponta com Viana e Tramonte, nos dois se afunilam ainda mais, que os dois vão ter que mostrar quais são os diferenciais de ambos aí nessa disputa e tentar também não se colar. Sou o candidato de Zema, de Bolsonaro, de Calil, enfim. É mais trazer aquilo pro pessoal ali para bater no peito e tentar vencer aí. Mas chegando, se tiver segundo turno, né, já dá para até a gente, enfim, tentar fazer uma projeção ali. Animada, Francine Ferreira. Já tá querendo segundo turno, já para fazer conjectura. Calma, Fran, faça suas anotações por enquanto. Mas eu concordo muito, assim, apenas rápido antes de passar para você, Marina. Eu concordo muito com esse argumento trazido pela Fran, que o cenário se desenhou de uma maneira que as pessoas vão precisar encontrar maneiras de se sobressair. Porque quando você olha para onde estão posicionados na esquerda e na direita, tem muita coisa que parece muito parecida. Talvez quem tenha algo distoante pode ser que consiga passar o narizinho acima da superfície, né?
A Duda aposta nisso até, né? Quando ela não quer compor com o Rogério e com a Bela, né? Interessante pensar nisso também. E traz pra ela muito da marca que ela tem de ser, olha, sou a primeira candidata trans a prefeito na América Latina com uma chance real de ter uma vitória. É muito simbólico, né? Então, acho que é, de fato, um ativo importante que ela está usando e acho que nesse mar de candidatos pode ser importante. Marina, você fez seus prós e seus contras. Eu fiz mais ou menos aqui os prós e os contras, mas aí se eu estiver falando demais, você vai me interrompendo e mandando ficar quieta. Vamos lá. Então vamos começar pelo Fouad, né? Que eu acho que ele, quem tem a caneta na mão, tem o maior arco de alianças, que traz para ele tempo de TV e rádio, que é o que ele precisa, porque ele precisa se tornar conhecido, mas ele não tem um apoio relevante de cabo eleitoral e nem muito apoio dentro do próprio partido. Ele acabou se perdendo ali quando ele optou, diante da situação difícil que ele tinha ali na relação com a Câmara, de dar tanto poder para o Marcelo Ara. Ele acabou tirando o partido dele da prefeitura e acabou perdendo esse respaldo. E quando eu falo apoio mesmo, tá na campanha de colocar a cara lá, de tá na convenção, nem na convenção o pessoal foi, só o Kassab. Então, nesse tipo de coisa. Então, acho que ele tem esses prós e contras. Tramonte. O Tramonte conseguiu, nessa busca de ter um diferencial, né? Eu acho que ele divide muito voto com o Viana, e o Viana, pelo que parece, entrou pior aí nessa bola dividida. Então ele conseguiu trazer Calil e Zema pro lado dele, né? Porque a gente fala, Luiz é ótimo, é uma mulher que traz profundidade para a campanha dele, que traz proposta, que traz conteúdo para a campanha do Tramonte. Isso é inegável, mas ele conseguiu trazer ali Calil e Zema, que acaba ajudando o Tramonte nesse movimento que ele tenta se colocar como centro mesmo, né? Longe dos extremos, é uma aposta dele. Quando ele consegue juntar os dois, a gente só precisa acompanhar para ver se vai ser bom ou ruim, porque na primeira mirada ali é muito bom, né? Mas pode ser tão explosivo que pode acabar trazendo problema. Ele já teve que começar a campanha dele se explicando. Ele, não quero saber se eles estão brigando, eu não trouxe um para apoiar o outro, eu trouxe os dois para me apoiar, sou eu que mando. Então ele já teve que começar se explicando. Então vamos ver se isso vai ser a tônica da campanha dele ou se ele vai conseguir mesmo fazer campanha, se ele vai conseguir pegar as rédeas disso mesmo. Então acho que é uma coisa pra gente ir olhando. Eu tô colando aqui também porque é muita gente. Não, mas tem que ser, Marina. O Tramonte também tem a força da igreja com ele. É importante. O Viana tentou fazer isso, ele tentou trazer o João Leite, que acabou ficando com o Fouad, com esse argumento que somos candidatos evangélicos, somos a chapa evangélica, não deu certo, né? Então, o Tramonte é o candidato com a força da igreja, isso é bem importante. Temos o Engler também, que o Engler, a campanha dele basicamente é o Bolsonaro, né? Bolsonaro, Cleitinho e Nicolas. Ele, inclusive, conseguiu levar o Cleitinho lá, que é do Republicanos, para a convenção dele. O Cleitinho falou, o partido que se dane, em outras palavras, meu apoio aqui, a gratidão é o que vale. O Engler, eu acho que isso é um ponto importante, mas eu acho que numa eleição municipal, as coisas da cidade são importantes. Então, o Bruno Engler, inclusive, está fazendo um pouco desse movimento, tentando participar mais da vida da cidade, que é uma coisa que ele não fez, né? Ele não tem essa identidade com a cidade, então ele tem tentado construir isso. Rogério Correia, ele tem o Lula, que eu acho que essa polarização é extremamente importante, mas ele, por enquanto, tem o Lula mais ou menos, o que eu acho que pode ser muito ruim, porque para bater o Engler, né, para tentar combater o Bolsonaro, ele precisa de um Lula forte, e o Lula tem um acordo com o PSD, tem conversas com o PSD ainda, que não estão descartadas, para não vir muito forte nesse apoio no primeiro turno. Eu acho que isso pode ser muito ruim para o Rogério. O Rogério tem uma rejeição muito alta, ele também não tem uma identificação com a cidade, ele está lá em Brasília, deputado federal, ele nunca teve essa ligação tão forte, o histórico dele sempre foi, há muitos anos, né, também de deputado estadual, então ele precisa fazer essa ligação. Ele começou, quando ele começou a candidatura dele lá com postagens, né, com fotos, eu em Belo Horizonte, a minha Belo Horizonte, mas isso não é fácil de ser construído. Ele criou um problema ali entre ele e Duda também, porque eles acabaram discutindo tanto essa possibilidade de aliança que criou, na verdade, uma distância entre os dois, que pode ser um problema, né? O Rogério tem a vice, a Bela, é uma mulher, pode agregar. O PSOL tem muita inserção em áreas que o PT acabou deixando de ter. A gente conversava isso antes, você me colocou isso, eu concordo demais, mas acho que a Bela não traz um voto que já não seria do PT, sabe? Diante desse direita e esquerda. Então já acho que seria um voto que acabaria com a esquerda.
A Duda, acho que ela divide voto com o Rogério também. A chapa pura prejudica muito de tempo de TV, de um monte de coisa. Temo que uma sociedade belo-horizontina cada vez mais conservadora seja um problema, né? Porque eu não acho que isso tem que ser um determinante na hora da gente escolher o nosso voto. Então, para a Duda contra, é isso também. E aí a gente tem Viana, que a gente já falou um pouquinho, né? Que ele tá tentando ali um vice de mais expressão para ver se dá uma impulsionada nele. O nome que ele tinha colocado é uma pessoa extremamente desconhecida, que já tentou 3 candidaturas para vereador e não conseguiu ser eleito. Então eu fico pensando o que ele pode agregar de voto para o Viana, acho difícil. E temos o Gabriel, que acabou ficando ali meio sozinho, né? Só com o PSB do Brant, que por mais que seja competente, por mais que tenha experiência, não agrega voto. Então, acho que não foi bom. E a gente tem depois os 3 nanicos. Eu vou citar esses 7, porque já é muita gente. Sim, porque claro. eu acho que por questões como tamanho de partido, recurso, são os com chance mesmo de Eu vitória. tô com você, Marina, nos prós em quase todos os mencionados por você. Eu tô em um contra para Fouad Noman, que eu acho que o prefeito ficou. E essa me parece ter sido uma marca muito clara da sua gestão. O prefeito teve uma gestão pendular. Ora quis se identificar como alguém mais vinculado à esquerda porque aceitava o governo federal e precisava dele. Ora precisou abarcar dentro do seu governo o secretário da Casa Civil que se identifica como alguém de direita. Diz claramente, determinadas pautas de esquerda não tem conversa, não tem papo comigo. Então, o prefeito não tem uma identidade definida. Eu sou um prefeito de centro. Eu acho que ser prefeito de centro não resolve necessariamente neste cenário. Estou olhando, por exemplo, para Gabriel Azevedo, que se diz, sou radicalmente de centro. A resposta que o eleitorado tem dado até agora a pessoas radicalmente de centro, na nossa pesquisa Datatempo, não tem sido muito satisfatória. O eleitor está dizendo, muito legal, mas você é quem exatamente? Eu sou de centro, eu sou a favor da cidade. Muito bom, todo mundo é. Mas eu preciso saber exatamente nas minúcias o que você gosta e o que você não gosta. O limite que você aceita e o limite que você não aceita. E eu acho esse um ponto que Fouad Noman tinha um pouco desse discurso ainda para usar, mas que ele, a partir de agora, a partir da última decisão política de trazer o PSDB com o João Leite, com o presidente da legenda Paula Biacchio, com o ex-governador Aécio Neves, ele passou a tracionar possivelmente em alguma rejeição que o partido ainda tem, em relação, inclusive, à figura de Aécio Neves. Porque eu ouvi hoje, na entrevista que fiz com Bela Gonçalves, a primeira menção que foi ao prefeito Fouad, que não tratava necessariamente dos problemas da cidade, mas é assim, o Fouad se juntou com o PSDB do Aécio Neves. Então, eu acho que ele carregou para si, claro, pode ter um potencial de que na cidade, com o histórico de João Leite, com o histórico partidário que o PSDB tem, um partido absolutamente relevante na história política do país e de Belo Horizonte, mas não tem mais a mesma força que teve em outros anos. Mas me parece que a rejeição está lá colocada e o prefeito pode ter trazido para si, meio que no imã, juntinho, esse mesmo problema. Também olhando para a campanha de Mauro Tramonte, eu vou usar uma analogia aqui que eu acho que é como essa campanha está colocada na minha cabeça. Ela é uma campanha de uma granada com o pino já tirado. E o Mauro Tramonte está segurando a granada. Ela tá ali paradinha na mão dele. E ele andando, né? E ele tá andando pela cidade, mas aí passa um campo minado, tem ali uma barreirinha do Novo, aí ele tem que pular aquela barreirinha. Depois passa uma outra barreirinha com o Alexandre Calil, ele tem que pular aquela barreirinha. Depois tem uma outra barreirinha que é a relação que ele tem com a cidade e a percepção do eleitor de que Mauro Tramonte é alguém que tem uma vinculação com a cidade desta maneira que precisamos para um prefeito. E isso ele está tentando construir com algumas das figuras que estão chegando para a sua campanha. Mas eu tenho a impressão que ela está prontinha para uma granada, a qualquer balançadinha, ela poder cair na mão dele. E eu não sei se isso é bom para uma campanha. Me parece que isso é muito arriscado, à medida que para construir um discurso de unidade, ainda que ele tenha dito nesse primeiro momento, a campanha é minha, penso eu, mas, gente, não dá para ignorar que o ex-secretário de Saúde de Alexandre Calil está participando, a secretária de Educação está participando. Eles pensam da mesma maneira que o secretário Igor Alvarenga do governo Zema e que Luísa Barreto do governo Novo para construir um projeto de cidade. Então, eu acho que tem muita ponta que pode ficar solta e isso ser muito prejudicial à campanha dele. Aí tem que saber driblar essa história e segurar a granada para passar até o final da eleição. Acho que para Bruno Engler tem um pró que eu vou considerar nesse caso, que é a capacidade que a campanha dele tem de ser exatamente o oposto da de Mauro Tramonte. Eu não consigo imaginar nenhuma declaração feita pela vice de Bruno Engler, Coronel Cláudia Romualdo, que comandou durante muito tempo a região principal aqui de policiamento de Belo Horizonte, aí que se identificou com o bolsonarismo depois que foi para a reserva, né? E não consigo imaginar em nenhum momento que o discurso dele destoe. Nós vamos defender A, B e C. E vai ser do primeiro dia de campanha
até o último dia de campanha. Não vai ter defecção, não vai ter nenhuma crítica de um a outro, não vai ter nada, me parece, dessa natureza. É assim, nós somos o campo conservador de Belo Horizonte, estamos com Jair Bolsonaro, cidade de Belo Horizonte precisa tirar os governos de esquerda que ficaram aí até hoje, ponto final. E acho que isso pode funcionar para construir um discurso de unidade numa campanha de tiro curto. E que, para fixar na cabeça do eleitor uma ideia, talvez não dê muito tempo de explicar muita coisa sobre a cidade. E ter um discurso rápido, uníssono e direto pode ser um fator positivo para ele. Mas acho que ele também conta com o mesmo fator que pode ser negativo e que os outros candidatos não têm todos eles. É o teto. É que ao fazer esse mesmo discurso, o espaço para composição também fica reduzido. O espaço para olhar para um segundo turno, agregando gente que está de fora, também me parece que pode ficar reduzido. Porque se a pauta é muito estanque e não há margem para negociar, né? Não, a guarda municipal tem que virar uma polícia armada, mas só pode ser isso? Aí tem candidato que vai dizer, aí não dá no segundo turno, deputado, não dá pra gente juntar, eu não acho que seja necessariamente isso, ou vamos compor numa coisa aqui, ou acolá. Então acho que isso pode ser uma questão importante para ele. Acho que quem tá com uma dificuldade gigantesca para se posicionar nesse caso é Duda Salabert, não pelo discurso que construiu, mas também pelas arestas que ficaram do primeiro turno e que podem parar no segundo turno. Depois de tudo que aconteceu na campanha até agora, e hoje conversando com a deputada, repito, Bela Gonçalves, ela falava muito nisso. Espero uma campanha em que cada um ocupe o seu espaço, faça a sua campanha de primeiro turno, depois no segundo turno a gente vê. Eu tenho uma amizade com Duda Salabert, não é de hoje. Nós somos amigas, não há nenhum problema nisso. Mas nós estamos disputando uma eleição para todo mundo chegar. E eu não sei se o grau de animosidade que pode ter sido gerado a partir disso não vai ser um impeditivo para que lá na frente se construa uma alternativa diferente da que está colocada. Porque, veja, não é apenas a relação com o Rogério Correia e com Bela Gonçalves. Há que se lembrar que Duda Salabert também acabou com a relação que tinha com o prefeito Fuad Noman lá no início da gestão dele. Na gestão Alexandre Calil já tinha rusgas e que foram colocadas, porque Duda tinha um espaço político dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, isso foi modificado, foi saindo da administração e se tornando uma crítica. Então, bom, tem uma fatura para ser sentada na mesa e conversada mais ao futuro. Então eu acho que talvez Duda tenha fechado a possibilidade de construir mais pontes do que poderia ter construído nesse primeiro turno. E isso possa levar ela a um limite que diga, olha, ok, pelas questões eleitorais apoiaríamos, mas temos aqui algumas rusgas que ficaram, que para o segundo turno podem ser colocadas em alguma dificuldade. Então acho que assim, a campanha tem muita coisa pró e contra para esses candidatos. O eleitor tem uma gama de escolhas para poder fazer bastante relevante, né, de gente que está se apresentando para discutir problemas da cidade. E cada candidatura tem um pouco a sua, né? A gente espera um debate qualificado de gente que está se apresentando há muito tempo, ou que diz gostar da cidade, que diz que tem uma relação da cidade. Tem muito problema para discutir, né? Tá todo mundo dizendo, a cidade está suja, mas espera aí, nós estamos discutindo uma cidade suja ou nós estamos discutindo um problema de morador de rua? É que são duas coisas diferentes, né? Cidade está suja é um problema da SLU. O problema de morador de rua é assistência social. Eu quero ver nos candidatos a capacidade de separar as duas coisas e discutir com qualidade como resolver esse problema. Mobilidade está no mesmo campo. Só criticar as empresas de ônibus e o contrato não me traz nenhuma solução para o prefeito, o próximo, que terá de assinar o contrato, o próximo, para renovar ou para criar um outro modelo de concessão do transporte público da cidade. Então não dá para ficar somente dizendo, mas tem uma máfia dos ônibus, mas temos um problema. Ok, dado da realidade e objetivo. Sabemos do tamanho deste problema. E de que há críticas, de que tem gente que aponta cartel, que critica, que diz isso aqui. Mas e aí? Sai como dessa história? Então acho que com essa gama de candidatos é esperado, pelo menos eu sempre entro nas eleições assim, de que eles se preparem e tenham capacidade para discutir esses temas. E espero que não seja a polarização política, ou que não seja as rusgas pessoais, ou coisas dessa natureza, que os impeça de fazer isso. Porque a cidade de Belo Horizonte merece uma cidade melhor do que a gente tem visto ao longo já de algum tempo. Belo Horizonte, e eu sou entre aqueles que quando vou a outras cidades, saio com a mesma impressão. Belo Horizonte é uma cidade ótima para se morar, é muito bacana, as pessoas são acolhedoras, mas eu tenho a impressão que Belo Horizonte é uma cidade parada meio que no tempo. Assim, a gente não evolui na velocidade que outras capitais estão indo. Não preciso nem falar do metrô lá de Fortaleza para comparar com o nosso, não preciso falar dos eventos que acontecem em outras cidades, que aconteceram aqui, que daqui a pouco já não estão voltando, e muitas outras situações da pauta ambiental, do transporte coletivo, dos ônibus e muito mais. Mas tem gente aí para fazer isso. Vai caber a esses candidatos se apresentarem e vamos ver se vão se apresentar bem para essa história.